Foram mais de 20 segundos para cruzar o gramado e fazer uma coisa que ia marcar a história de uma das maiores rivalidades do futebol. Isso num jogo em que o rival sequer estava em campo. O Radar Peleja de hoje te conta a história da comemoração que virou uma ameaça de morte. Uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro de 2001 marcou para sempre a história do Repá, o clássico rei da Amazônia entre Remo e Paysandu. Naquela rodada, o Papão enfrentava a Tuna Luso brasileira, que também é de Belém. Mas uma reforma no estádio Mangueirão e uma parceria entre Tuna e Remo fizeram com que o jogo fosse transferido para o Baenão, a casa do Remo, que é conhecido como Leão Azul e é o maior rival do Paysandu. E o leão existe mesmo, uma estátua cravada na beira do gramado do clube do Remo. O jogo seguia empatado em 0-0, até que esse lance marcou para sempre a história dos clubes e também de um tal de Albertinho. Depois de abrir o placar, o Albertinho tira a camisa e cruza o campo correndo. A torcida do Papão em volta já começa a subir no alambrado, prevendo o que ia acontecer. E nessa hora, o Albertinho toma uma atitude que iria mudar sua carreira. Ele veste o Leão Azul, o símbolo máximo do Remo, com a camisa do Paysandu. Na hora da comemoração, não gerou muita dor de cabeça, até porque a torcida azulina não estava no estádio. E na entrevista pós-jogo, ele pareceu não se importar muito. Que atitude, Albertinho, de colocar a camisa do Paysandu lá no Leão, que é o símbolo do Remo? Eu acho que se o Remo estivesse nessa posição que ele está, acho que qualquer jogador ia fazer a mesma coisa como eles já fizeram. Então, acho que isso é passado já. Eu quero só jogar meu futebol e pensar no Fortaleza. Você arrepende do que fez, não? Não arrependo, não. Mas fora dali, a provocação do Albertinho revoltou os torcedores do Remo, que tentaram invadir o estádio Casa do Paysandu e chegaram até a ameaçar o atacante de morte, que precisou de escolta policial por um tempo. No dia seguinte, antes da partida do Remo, a estátua do Leão Azul foi lavada com soda cáustica para limpar de vez aquela cena. Mas a verdade é que ela ficou marcada na história de um dos maiores clássicos do futebol. Há relatos de que o atacante foi motivado por uma aposta que torcedores do Alambrado fizeram com ele. Isso ainda durante a partida, mas independente da motivação, o Albertinho virou inimigo oficial para metade de Belém e nunca mais jogou no Baenão depois daquilo. Já para metade que torce pro Papão, ele virou o herói domador de leão. Bom, pro Albertinho, aquela atitude mudou a relação com os clubes e com o clássico. E 14 anos depois, quando eles relembram a cena, ele já não tinha a mesma opinião de antes. Eu era um garoto e hoje vejo que poderia ter evitado o momento daquele. E peço desculpas, não somente ao Remo, mas pra torcida. 2 décadas depois, o ato do Albertinho ainda tá no imaginário da torcida e dos jogadores, como deixou clara a comemoração do zagueiro Fredson depois da vitória do Remo sobre o Paysandu em 2021. No final da partida, ele correu em direção à mesma estátua que foi alvo do Albertinho e também colocou a sua camisa sobre ela, mas dessa vez foi a camisa azulina do Remo, a casa do Leão Azul. E aí, como que você encararia uma provocação dessa diante de um ícone do seu clube? Comenta aqui, inscreva-se no canal e até o próximo Radar Peleja.